Você sabia que a sua casa pode ser um verdadeiro fortaleza de proteção divina? Sim, é isso mesmo. Às vezes, procuramos segurança em coisas e lugares, mas a verdadeira proteção começa quando entendemos o poder que os salmos podem ter sobre nossos lares. Orações poderosas, declaradas com fé, têm o poder de afastar qualquer ameaça, qualquer mal, e estabelecer a paz que tanto buscamos. Deus promete ser nosso refúgio e fortaleza, mas, para acessar essa promessa, precisamos estar conectados com Ele, proclamando suas palavras sobre nossas vidas e casas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em como os salmos podem ser a chave para uma vida plena e protegida. E você, está pronto para descobrir como tornar sua casa um lugar de verdadeira proteção e bênçãos? Orando os salmos para proteger sua casa, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Proteção divina. A vida é cheia de incertezas, e a mente humana, muitas vezes, se prende a preocupações que roubam a paz. No entanto, aqueles que buscam a proteção divina encontram refúgio em palavras sagradas que ecoam há séculos. Os salmos são mais do que textos poéticos, são escudos espirituais, fortalecendo o coração contra o medo e a ansiedade. Quando uma criança tem pesadelos, a simples recitação do Salmo 4 horas e 8 minutos, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, já é suficiente para acalmar sua alma e afastar qualquer tormento. A garantia do Salmo 91 é um lembrete poderoso de que o verdadeiro abrigo não está em paredes de tijolo, mas na confiança inabalável no Altíssimo. O medo do desconhecido, das crises e até mesmo das batalhas espirituais perde força diante da promessa de que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem aprende a declarar essas palavras sobre sua vida e sua casa constrói uma fortaleza invisível, onde a presença de Deus se faz sentir em cada detalhe. Nas famílias que entendem o poder das Escrituras, as bênçãos domésticas se manifestam em gestos simples, mas transformadores. Oração antes das refeições, louvores entoados no lar, versículos espalhados pela casa, tudo isso cria um ambiente onde a paz prevalece. Não é questão de superstição, mas de cultivar um espaço onde Deus se faz presente. E quando Ele habita, o medo bate em retirada, abrindo espaço para algo ainda mais profundo, e a direção e o cuidado contínuo do nosso pastor. Garantia do Salmo 91. Em tempos incertos, muitos buscam segurança em alarmes, cadeados e seguros, mas há uma proteção superior que transcende o visível, e a garantia do Salmo 91. Esse salmo não é apenas um poema bonito, mas um verdadeiro contrato divino de proteção. Ele afirma que Deus é um refúgio inabalável, um escudo contra perigos visíveis e invisíveis. Quando alguém ora com fé, declarando que habita no esconderijo do Altíssimo, está acionando essa blindagem espiritual que o livra de armadilhas, doenças e ataques do inimigo. A proteção divina revelada nesse salmo vai além da segurança pessoal, estende-se à família, ao lar e a tudo que está sob a guarda de quem confia no Senhor. Imagine uma mãe preocupada com o filho que sai todos os dias para enfrentar o mundo. Ao declarar, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ela está cobrindo aquele lar com um manto de proteção celestial. Isso não significa ausência de desafios, mas a certeza de que o mal não terá a última palavra. Deus ordena aos seus anjos que guardem seus filhos em todos os caminhos, evitando quedas e livrando de ataques ocultos. Muitos já experimentaram livramentos que não conseguem explicar racionalmente, acidentes evitados no último instante, situações perigosas que se desfizeram sem explicação. São evidências vivas de que a palavra de Deus não falha. Quem confia e declara essa verdade sobre sua vida ativa um escudo que fortalece a alma e prepara o caminho para as bênçãos domésticas que vêm a seguir. Bênçãos domésticas. O lar é mais do que um espaço físico, é um refúgio, um ambiente onde se constrói memórias, se compartilha amor e, acima de tudo, se experimenta a presença de Deus. As bênçãos domésticas não são apenas desejos vagos, mas realidades que se manifestam quando uma família decide firmar sua casa sobre a rocha da fé. Quando pais oram juntos com seus filhos, quando o nome do Senhor é exaltado dentro do lar, cria-se uma atmosfera onde a proteção divina é palpável e a paz se torna o alicerce de cada dia. A garantia do Salmo 91 também cobre os lares daqueles que escolhem confiar em Deus.
Proclamar essa promessa dentro de casa significa afastar perturbações espirituais, desentendimentos e influências negativas. Muitos casamentos se desgastam, não por falta de amor, mas porque permitem que a ansiedade, a ira e o desânimo tomem o controle. Mas um lar onde se ora, onde se declara a palavra de Deus em voz alta, torna-se um território selado pela paz divina, onde as trevas não têm permissão para permanecer. Além da paz espiritual, as bênçãos no lar também se refletem em provisão e prosperidade. O Salmo 23 nos lembra que nada faltará àqueles que seguem a direção do Senhor. Isso não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus suprirá todas as necessidades no tempo certo. Quantas pessoas já testemunharam portas inesperadas se abrindo, dívidas sendo quitadas de forma inesperada e oportunidades surgindo quando decidiram entregar suas preocupações a Ele? É nesse ambiente de confiança e gratidão que se experimenta, de forma plena, a orientação do Salmo 23. Orientação do Salmo 23. Em meio ao caos do mundo, onde tantas vozes disputam atenção e tantas direções parecem incertas, há uma voz que nunca falha, e a do bom pastor. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito, mas uma bússola divina para aqueles que desejam seguir pelo caminho certo. Deus se apresenta como aquele que guia, supre e protege. Quem confia nessa orientação descobre que, mesmo nas fases difíceis, há um propósito maior sendo desenhado. A vida pode ser um campo de batalha, mas quem anda com Deus nunca está sozinho. A proteção divina não significa ausência de desafios, mas a certeza de que, independentemente do que aconteça, há uma mão forte conduzindo pelo vale. Quantas vezes uma simples decisão pode mudar toda uma trajetória? Quem aprende a ouvir a voz de Deus evita armadilhas e recebe direcionamento para escolhas certas, seja na família, no trabalho ou na vida espiritual. Muitos tomam decisões baseadas no medo, mas o Salmo 23 lembra que quem segue o pastor caminha com segurança, sem precisar temer o amanhã. Além de segurança, esse salmo traz uma promessa poderosa de provisão, e nada me faltará. Isso não significa apenas recursos financeiros, mas também paz, equilíbrio emocional e direção em tempos de incerteza. Quando um lar se firma nessa verdade, as bênçãos domésticas se multiplicam, e o ambiente se transforma em um lugar de descanso e renovação. Mas, para isso, é preciso mais do que palavras, é preciso fé, ação e a disposição de confiar na palavra de Deus, que é a arma mais poderosa em qualquer guerra espiritual. Guerra espiritual, a palavra de Deus. Muitas batalhas que enfrentamos não são visíveis aos olhos humanos. Insegurança, medo, desânimo, conflitos familiares, tudo isso pode ser reflexo de uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores. No entanto, Deus não deixa seus filhos indefesos. A palavra de Deus é descrita como uma espada afiada, capaz de cortar qualquer laço de opressão e destruir fortalezas invisíveis. Quem aprende a usá-la com fé descobre que não há corrente que resista ao poder divino. O Salmo 91 nos lembra que Deus envia anjos para guardar aqueles que confiam nele. Mas a proteção não é passiva, é preciso declarar a palavra, orar com autoridade e resistir ao mal. Quando uma mãe ora pelo filho rebelde, quando um casal declara bênçãos sobre seu casamento, quando alguém se levanta contra o desânimo com versículos de encorajamento, está empunhando essa espada espiritual. A guerra existe, mas a vitória pertence àqueles que permanecem firmes na promessa do Senhor. E uma das armas mais poderosas nessa batalha é o louvor. O próprio Davi, autor de tantos salmos, venceu gigantes com sua fé e sua adoração. Quando o ambiente de um lar é preenchido com louvores, as trevas não conseguem permanecer. O Salmo 34 nos ensina a louvar continuamente, pois o louvor abre portas para a intervenção divina. Quem entende esse princípio não apenas vence suas lutas, mas experimenta uma transformação que traz leveza, paz e alegria genuína. O poder do louvor. O louvor não é apenas uma demonstração de gratidão, é uma arma espiritual capaz de transformar atmosferas. Quando alguém escolhe adorar a Deus mesmo em meio às dificuldades, algo poderoso acontece. O Salmo 34 declara: "Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca." Isso significa que, independentemente das circunstâncias, o louvor pode mudar realidades. Em momentos de aflição,
Uma simples canção de adoração pode trazer paz ao coração e afastar o medo. Davi, autor de tantos salmos, compreendia esse segredo. Quando estava angustiado, não se entregava ao desespero, mas erguia sua voz em louvor. Em uma batalha espiritual, a adoração confunde o inimigo e abre caminho para a ação divina. Quem já experimentou louvar a Deus em meio às crises sabe que a paz que invade o coração é sobrenatural. Lares que cultivam essa prática experimentam as bênçãos domésticas, pois onde há adoração, a presença de Deus, e onde Deus está, o mal não pode permanecer. Além de ser uma ferramenta de libertação, o louvor também fortalece a fé. Quantas vezes um hino ou um salmo entoado no momento certo reacende a esperança? É por isso que tantos testemunham milagres ao simplesmente adorarem a Deus sem reservas. E essa atitude nos conduz a um próximo passo fundamental, a libertação total de qualquer influência maligna, quebrando maldições e restaurando tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Libertação do mal. Muitas pessoas enfrentam ciclos de fracasso, tristeza e confusão sem perceber que podem estar lidando com opressões espirituais. A Bíblia nos ensina que há batalhas invisíveis sendo travadas, e a libertação só acontece quando nos apropriamos da palavra de Deus. O Salmo 91 nos assegura que nenhuma praga chegará à nossa casa, e isso inclui qualquer influência negativa, maldição hereditária ou ataque espiritual. Declarar essa verdade sobre a família e o lar é um passo essencial para experimentar a verdadeira paz. A libertação do mal não acontece apenas por palavras, mas por uma postura de fé e autoridade. Muitas vezes, hábitos nocivos, ambientes carregados e pensamentos negativos são portas abertas para a opressão. Mas, ao trazer a presença de Deus para dentro do lar por meio da oração, do louvor e da leitura da palavra, essas cadeias começam a se desfazer. Assim como Josué declarou que sua casa serviria ao Senhor, cada um pode tomar essa decisão e fazer de seu lar um território sagrado, onde a presença de Deus reina. Essa batalha espiritual não deve gerar medo, mas despertar a consciência de que a vitória já foi conquistada. A proteção divina está disponível para aqueles que escolhem viver segundo a palavra. E quando essa libertação acontece, algo extraordinário se manifesta, e a força de Deus se torna evidente mesmo nas adversidades, garantindo que nenhuma tempestade terá o poder de destruir aquilo que ele construiu. A força de Deus na adversidade. A vida é cheia de desafios, e muitas vezes parece que as tempestades chegam sem aviso. No entanto, o Salmo 46 nos lembra que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, independentemente do caos ao redor, há uma segurança inabalável para aqueles que confiam no Senhor. Assim como ele abriu o Mar Vermelho para Israel quando tudo parecia perdido, ele continua abrindo caminhos impossíveis para aqueles que não desistem de acreditar. Muitas pessoas enfrentam crises financeiras, problemas familiares e momentos de incerteza, mas a diferença está em como encaram essas batalhas. Quem se agarra à proteção divina entende que cada desafio é uma oportunidade para ver a mão de Deus agir. Em vez de sucumbir ao medo, é possível declarar com fé: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa postura fortalece o coração e traz a certeza de que nenhuma adversidade é maior do que o poder do Altíssimo. A força de Deus se manifesta não apenas nos grandes milagres, mas também na paz inexplicável que inunda a alma mesmo em meio às tribulações. O segredo está em permanecer firme, sem duvidar da fidelidade de Deus. Afinal, quando a confiança nele se torna inabalável, a paz e a alegria interior começam a brotar, trazendo uma transformação que vai muito além das circunstâncias externas. Paz e alegria interior. Em um mundo repleto de ansiedades, medos e inseguranças, muitos buscam a paz em lugares errados, como a distração momentânea ou soluções temporárias. No entanto, o Salmo 46 nos ensina que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando alguém escolhe confiar em Deus, a verdadeira paz se instala no coração, independentemente das circunstâncias externas. Não é uma paz superficial, mas uma serenidade profunda, que flui como um rio, curando e restaurando a alma. Essa paz interior, prometida pelo Espírito Santo, vai além da ausência de problemas. Ela traz uma alegria que é independente das situações, uma sensação de bem-estar que transcende as dificuldades.
Quando alguém permite que o Espírito Santo habite plenamente em seu ser, a sua vida começa a refletir a alegria e a estabilidade que vem do céu. Isso é tão poderoso que até mesmo no meio da tempestade, o coração encontra um descanso profundo. A proteção divina se manifesta quando a alma está em paz, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Mas como alcançar essa paz? A chave está em viver em sintonia com Deus, entregando preocupações e medos, e deixando que o Espírito Santo seja o guia. Isso não significa viver em um estado de negação sobre os problemas, mas sim confiar em um Deus que já prometeu estar conosco em todas as situações. E, com essa confiança, a pessoa começa a viver com a certeza de que a alegria, a paz e a força de Deus estarão sempre presentes. Fé sobre o medo. Em um mundo onde as incertezas se multiplicam e as notícias são muitas vezes preocupantes, o medo se torna uma reação natural. Contudo, o Salmo 23 nos ensina uma verdade profunda: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este versículo não é uma simples expressão de confiança, mas um grito de fé em meio ao pavor. Quem coloca sua fé em Deus não permite que o medo governe sua vida, mas escolhe confiar naquele que tem poder sobre todas as coisas. A fé sobre o medo não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que, com Deus, todas as adversidades podem ser superadas. Imagine alguém que enfrenta uma crise de saúde, mas ao invés de se render ao desespero, decide meditar nas promessas de cura de Deus. Esse ato de fé não elimina os desafios, mas transforma a maneira como a pessoa lida com eles. A confiança em Deus substitui o medo, trazendo uma paz que vai além da compreensão humana. Para alguém que vive em constante temor, a palavra de Deus é um verdadeiro remédio. Meditar nos versículos sobre fé, como os do Salmo 23, fortalece o espírito e prepara o coração para resistir às tentações do medo. A verdade é que, quando se escolhe viver pela fé, a estabilidade emocional e espiritual começa a dominar a vida. A proteção divina se manifesta, não porque a tempestade desaparece, mas porque a fé traz a coragem para enfrentar qualquer adversidade. Promessa do Salmo 127. A construção de um lar sólido e duradouro não depende apenas do esforço humano, mas da presença de Deus em cada detalhe. O Salmo 127 nos lembra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa que, por mais que busquemos sucesso e prosperidade em nossas famílias, sem a direção e a bênção de Deus, nossos esforços podem ser infrutíferos. Uma casa firmada sobre a fé e os princípios divinos é uma casa protegida, abençoada e resistente às tempestades da vida. Em muitos lares, as pessoas investem em tudo, em educação, em carreira, em posses materiais. Mas a verdadeira segurança vem quando se coloca Deus como fundamento de tudo. Quem segue o caminho de Deus vê suas decisões serem mais acertadas, suas relações mais harmoniosas e sua paz mais profunda. O Salmo 127 também fala sobre a importância dos filhos como bênçãos de Deus, e isso traz uma perspectiva poderosa para quem está construindo um lar. Quando Deus é o arquiteto, a família experimenta a prosperidade não apenas material, mas também espiritual. Ao confiar no Senhor para a construção de sua casa, a pessoa reconhece que a proteção divina não é algo opcional, mas essencial. Isso cria um ambiente onde a guerra espiritual é vencida, onde as bênçãos domésticas se multiplicam, e onde a prosperidade entra, guiada pela mão de Deus. Por isso, ao tomar decisões para sua casa, busque sempre a orientação de Deus. Ele é o melhor engenheiro para a edificação de um lar. Bênçãos finais e oração. Após toda essa jornada de compreensão, oração e entrega, é essencial lembrar que a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando nos apegamos às promessas divinas, elas não apenas nos confortam, mas nos conduzem à vitória. As bênçãos domésticas que mencionamos ao longo dos Salmos são o reflexo da intervenção divina em nossas vidas, e, ao concluir este processo de meditação e oração, é como se uma nova unção de poder fosse liberada sobre nossos lares e corações. Deus nunca deixa de cumprir suas promessas e, para aqueles que perseveram, Ele oferece segurança, paz e prosperidade. A oração final é um momento crucial, pois é o momento em que você se conecta diretamente com o Pai Celestial,
declarando sua soberania sobre sua vida e família. No momento em que ora com fé, você não está apenas falando palavras, mas ativando a promessa de proteção divina e de bênçãos que vem de uma vida dedicada a Deus. Nesse momento, pode-se orar pelo perdão de pecados, pela restauração de relacionamentos, pela saúde e proteção de todos os membros da família, sabendo que Ele é o refúgio seguro em tempos de dificuldade. O Senhor ouve as orações daqueles que confiam em Ele, e a ação de orar e crer em suas promessas traz um resultado visível. Ele não apenas ouve, mas age. Então, ao concluir sua oração, lembre-se, já ao invocar as promessas de Deus, você está assegurando o cumprimento de sua vontade em sua vida e lar. E é essa força de Deus que te guiará em cada área de sua vida, seja na saúde, na família ou no trabalho. As bênçãos domésticas se multiplicam quando buscamos a sua face com sinceridade e fé. Agora que você conheceu o poder dos salmos para proteger sua casa, a pergunta é: e você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? A proteção divina está ao alcance de todos, mas ela exige ação, fé e a declaração das promessas de Deus. Qual área da sua vida você mais precisa ver a intervenção de Deus? Talvez seja na sua saúde, na sua família ou até mesmo na sua carreira. O que você espera para o futuro? É hora de tomar a decisão de confiar no Senhor e permitir que Ele seja o alicerce da sua casa. Não deixe para amanhã o que você pode orar hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como a palavra de Deus pode transformar sua vida e a vida de sua família. Vamos juntos nessa jornada de fé e proteção.